Boa tarde, turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que esteja. Bem, nós vamos iniciar agora a unidade 3, tá? E nesta unidade 3, nós temos como título os primeiros séculos da Idade Média. Por que isso? Porque é justamente o fim do Império Romano e o início, Império Romano do Ocidente, tá? E o início, isso marca um período histórico e o início de uma nova realidade. Bem, nós vimos que os primeiros séculos, depois do ano 1000, Roma desaba. Por que isso? Porque começa uma série de ataques bárbaros. E estes bárbaros vão conquistar toda a parte ocidental. Mas do lado oriental, do Mediterrâneo, o Império Bizantino resistiu e ali a vida urbana permanece intacta. O comércio manteve-se ativo, a escrita, as artes, as ciências, nada foi abandonado e vai ser muito importante porque foi ali que foram preservados os textos da antiguidade clássica, gregos e romanos. Vamos ver o que levou à crise do Império Romano, estamos falando do Ocidente, tá? O que vai levar à crise vai ser justamente o período de paz. Quando Roma para de guerrear, diminui muito a mão de obra e com isso nós vamos ter escassez de produto e o aumento do custo de vida, tá? Com isso teremos também a diminuição da arrecadação de impostos, que vai levar a uma crise política, porque Roma era uma monarquia não hereditária, então vai começar uma disputa entre os chefes militares para se tornar imperador, tá? Esse vai ser um fator da crise do Império Romano. Além do mais, nós temos o cristianismo, que vai ser outro fator muito importante, porque cristianismo questiona a divindade do imperador, é contra a escravidão e muitas das instituições romanas. Para piorar tudo, nós vamos ter a penetração constante de povos bárbaros, tá? São vários povos bárbaros que vão chegando até a Roma, tá? Os principais povos que chegam a Roma que nos vão interessar serão os germânicos. Por que estes povos? Porque eles estão muito próximos de nós. É um povo de origem franca. Isto quer dizer, vai dar origem aos franceses e aos gauleses, tá? Isso quer dizer franceses e gauleses que vai dar origem à Península Ibérica. Olha só, nós somos da Península Ibérica, tá? E aí nós vamos verificar que esses germânicos, eles viviam basicamente da caça, da coleta e do pastoreio. Era um povo seminômade. Eles viviam em aldeias temporárias, tá? Se dedicando à criação de gado. Entre outros bárbaros, prevalecia basicamente o sistema comunitário. Os bosques e as matas pertenciam a todos, tá? Eles não tinham a noção de Estado, eles não eram alfabetizados e eles realmente eram politeístas. Eram um povo extremamente guerreiro. Todas as suas divindades estavam ligados às forças da natureza. Por isso que eles eram chamados de bárbaros, porque eram diferentes dos romanos, tá? O Império Romano e as invasões bárbaras. O que provocou isso? Vai ser justamente a grande extensão do Império Romano. Era impossível proteger todas as fronteiras do Império, de tão grande que ele era. Por isso, alguns generais que controlavam os bárbaros começam a contratar esses bárbaros para fazer parte do exército germânico. Assim já havia uma proximidade entre germânicos e romanos. Por volta de 476, começa uma pressão muito forte sobre o império. O que está acontecendo? Os hunos.
um povo extremamente violento, vem do norte da Europa em direção a Roma. Eles são comandados pelo rei Odroaco. E aí eles conseguem depor o último imperador romano, tá? E a partir daí nós vamos verificar que começa um processo de ruralização desta sociedade. Gente, por que ruralização? Ora, o povo com medo das constantes invasões de povos germânicos, tá? E muitos mais violentos ainda, começa a fugir dos centros urbanos e formar centros rurais, tá? Indo para o campo. E aí é esse processo que nós vamos chamar de feudalismo ou início da Idade Média. Ó, a saída do centro urbano e indo para o campo. Então, o próximo assunto é da Antiguidade à Idade Média. Nós vimos que esse processo começa no século IV, quando Roma vai ser dividida em duas partes. Nós já vimos esse capítulo anterior, tá? No século IV, mais precisamente em 395, o imperador romano dividiu o império pelos seus 2 filhos. Por que ele fez isso? Porque era grande demais. O Império Romano, na parte ocidental, estava sofrendo uma série de ataques e, para preservar, ele divide entre os 2 filhos. O Império Romano do Oriente manteve-se desde 395, quando foi criado, até 1453, recebeu o nome de Império Bizantino, tá? E na parte oriental, a coisa vai para o brejo mesmo. Bem, então nós vamos ver o Império Bizantino. O Império Bizantino ele vai ser importante porque vai ser um ponto estratégico que liga a Ásia à Europa. E o imperador Constantino, ele vai modernizar a cidade, fazendo com que ela se torne extremamente importante. A ideia era dar o nome a essa cidade de Nova Roma. Só que, lógico que o cara não é bobo nem nada, botou o nome de Constantinopla, em homenagem a quem? A ele mesmo, lógico. A parte ocidental entra em decadência e Constantinopla vai florescer. O ponto auge do florescimento de Constantinopla vai ser justamente no governo de Justiniano. Justiniano vai ser um imperador que pretende reconstruir o antigo Império Romano do Ocidente, ou melhor, toda a potência de Roma. Para isso, ele vai fazer várias conquistas militares. Isso vai ter problema? Sim, lógico. Para ter conquista militar precisa de dinheiro. Da onde vem esse dinheiro? Do povo. Lógico que isso vai gerar algumas revoltas, tá? Também ele vai promover uma série de construções, entre elas a mais importante, a Igreja de Santa Cecília, que hoje ainda é, tá? Uma obra tombada e é um patrimônio mundial, tá? Hoje não mais uma igreja, foi uma igreja, virou uma mesquita e hoje é um centro cultural. Porém, a obra mais importante de Justiniano vai ser o fato que ele resolveu compilar, reunir todas as leis romanas em 12 livros, o chamado Juris Civilis, ou Código de Justiniano. A cultura bizantina ela vai ser muito influenciada pela cultura grega e pela romana também. Não se esqueça que Bizâncio foi uma antiga colônia grega. O símbolo do poder em Bizâncio era justamente o luxo. As artes eram muito valorizadas. As artes com a técnica de mosaicos. Eles não valorizavam muito nem a pintura nem a escultura. Tudo que eles produziam era a partir de mosaicos. A religião oficial era o cristianismo
que era o principal fator de união entre toda a população. O domínio religioso e político ficava a cargo do imperador. Veja bem, em Roma, quem manda vai ser o imperador. Roma vai para o brejo e surge o líder da Igreja Católica, que vai ser o Papa. No Império Romano do Oriente, o imperador ele assume a função religiosa também. Isso chama-se cesaropapismo, tá? Por conta disso, vai acontecer um processo em Bizâncio ou em Constantinopla, conhecido como cisma. O que é isso? A divisão da cristandade em duas partes. A Igreja Católica vai ser dividida em duas igrejas. Igreja Católica Ortodoxa, sob a liderança do imperador de Constantinopla, e do lado de Roma nós vamos ter a Igreja Católica Apostólica Romana. Bem, a queda de Constantinopla só vai acontecer basicamente em 453, viu? 1000 anos depois da queda de Roma. E por que isso? Por ataques de muçulmanos ou árabes, que nós vamos estudar mais à frente, e isso vai ter uma consequência muito importante. Ó, nós vamos ver isso no 7º ano. Descobrimento da América, descobrimento do Brasil, tudo vai ser uma consequência da queda de Constantinopla, quando os turcos otomanos tomam Constantinopla, forçando os europeus a buscar uma outra estratégia para chegar aos produtos necessários para a sociedade da época. Bem, no Ocidente, nós vamos ver que a maior parte dos reinos bárbaros acabam se convertendo ao cristianismo. Por quê? Ora, era uma forma de união entre todos os bárbaros. Não se esqueça que eram vários povos diferentes, tinha que ter alguma coisa que unisse todos. E aí eles vão perceber que a união tem que ser através da religião, tá? O cristianismo. O chefe da Igreja Católica continua sendo o Papa, e é este Papa que vai promover a união entre todos os reinos bárbaros, que agora tornam-se reinos católicos. Nós vamos ver que a Igreja Católica, dessa maneira, torna-se extremamente importante. Essa importância será durante toda a Idade Média, toda a Idade Moderna. Na Idade Moderna, nós vamos ter uma nova situação em que a Igreja começa a perder o poder com a divisão, de novo, da cristandade entre católicos e protestantes. Mas isso é um assunto mais para frente, tá? Gente, olha só. Façam os exercícios das páginas 464, 465, 468 e 469 e estudem. Não se esqueçam que este é o assunto que será cobrada na prova bimestral, tá? Beijos!